Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, falando sobre literatura e conversando com a escritora Cíntia Danda Oliveira, que está lançando, né, sua obra Marcados pela Promessa. Está aqui batendo um papo, contando um pouquinho da sua história e da sua obra também. Cíntia, vamos falar dos seus personagens, dos seus protagonistas, Raquel e Miguel. Conta um E pouquinho para a gente Miguel. sobre eles. Vamos começar com Miguel. Miguel, ele é um homem, um advogado muito bem sucedido, que tinha a família perfeita, a esposa, que estava grávida do seu primeiro filho, a carreira estava consolidada. Mas um dia, assim, de repente, ele achava que a vida estava perfeita, ele perde a esposa e o filho no parto. Aí tudo virou de pernas pro ar. Ele começou a ter sintomas de depressão. O trabalho já não começou a render mais. E ele pensou consigo mesmo que não tinha motivo mais para viver. Então ele planejou: eu vou morrer e vou deixar tudo em ordem aqui na minha família, no meu escritório, e marcar um dia para morrer. A Raquel é uma jovem saída da adolescência que vivia num ambiente cristão na sua família, mas ela se sentia sufocada, oprimida. Ela queria abrir as asas e voar, descobrir as coisas por si mesma. E isso começa com algumas escapadelas, fazendo coisas escondidas dos pais, e aquela carência sempre de se reafirmar como mulher a fez entrar em caminhos tortuosos, tomar decisões precipitadas, que toda decisão tem uma consequência, né? E ela não sabia, ela não tinha essa noção de que o que ela fizesse aqui, lá na frente, teria uma consequência. E ela descobre de uma maneira muito difícil. Em algum E o caminho momento... deles se cruza. Não, pode continuar. Tá, o caminho deles se cruzam. E através desse encontro dos dois, é quando eles começam a perceber que o caminho que eles estão indo não é exatamente. Ela tenta convencê-lo a não morrer. E enquanto ela o convence a não morrer, ela vai sentindo no seu coração também sobre os seus atos, seus próprios atos. Se eu falar mais, vai ser muito spoiler. Aí é spoiler, tá certo. Mas me É, conta aqui, o que de você, o que da sua vida, dos seus sentimentos, ou o que de você que você costuma colocar nos seus personagens? Ou você não coloca nada, tudo realmente vem da inspiração. Como é que você pode dizer isso? eu acho que é complicado a gente dizer que não tem nada do autor no personagem, porque se ele nasceu de mim, né, uma criação minha, alguma pontinha deve ter. Eu acho que a Raquel, essa curiosidade dela de descobrir coisas diferentes, eu já passei por isso, então não necessariamente. Tá, então deu uma pequena travadinha no áudio, mas a gente conseguiu entender que é um pouco de você, mas acho que todo escritor, acho que ele tem isso, né? Ele, às vezes o sentimento, algo que ele realmente deseja, a gente nunca sabe o que do autor está no livro, mas que tem alguma coisa sempre tem, Alguma claro, coisinha sempre tem. sempre tem. Agora, Cíntia, vamos falar aqui um pouquinho sobre pela sinopse, né, que eu li, é uma obra cristã, como você mesmo já disse. O Sim. público-alvo é a comunidade evangélica? Como é que você está definindo isso? É o seguinte, quando eu comecei a escrever, eu não tinha uma definição de categoria. Separação era um romance que eu escrevia. Há pouco tempo eu descobri que havia uma categoria específica de ficção cristã, que não é uma categoria nova, mas com essa definição é recente. Porque a gente tem muitos clássicos que são ficção cristã. A ficção cristã é o quê? É um livro escrito por um cristão, com os seus, é, com os seus, com os seus, como se diz? Seus dogmas, né? Isso, não era dogmas a palavra que eu usava, ela veio a sua crença
ela quer transmitir uma mensagem não apenas de uma leitura para entretenimento. Então, a ficção cristã é uma ficção escrita por um cristão e não para o cristão. Qualquer pessoa pode ler. Inclusive, ela pode até conhecer mais desse universo, né, que talvez não conhece bem, e tirar dali sempre uma lição. Como lidar com essa, como você disse, né? Usou até a crença, né, do lugar dos dogmas, eu acho que é adequado realmente. Como você conseguir escrever uma ficção cristã dentro desse conceito que você disse, sem que se tente impor uma verdade absoluta que é de qualquer religião, né? Que é peculiar de qualquer religião. Simplesmente entendendo aquilo como uma ficção, isso é possível? Isso é possível. A gente lê livros sobre vampiros nem existem. E Mas eu tem não gente vejo, hoje que quer. mas eu não Não, vejo sim, eu tô. as pessoas impondo uma verdade absoluta num livro de vampiro, né? Não, com certeza, mas eu te falo o seguinte: em momento algum no livro ele está te obrigando a crer no mesmo que eu, autora, creio, correto? Mas eu te mostro um universo diferente do seu que você pode entrar, se inserir, se reconhecer. Não necessariamente fazer parte, mas você pode se reconhecer nele. Eu dei o exemplo dos vampiros, não porque ele tenta te impor aquilo, mas porque ele te insere no ambiente. As pessoas, tem gente que acredita, outros não acreditam, mas não muda nada a leitura de quem acredita ou de quem não acredita. Todos leem como uma ficção. Bom, você tem planejamento para o futuro? Como é que você está planejando aí a sua vida de escritora? Planos, tenho bastante planos. A nossa coleção Encontros de Fé tem 5 livros que farão parte. Os 2 primeiros já estão publicados, o terceiro está escrito e será publicado talvez no final do ano, vamos ver como vai ser. O quarto está sendo escrito e o quinto planejado. Então tem muito trabalho aí escrito, pelo menos nesse universo, fora os trabalhos fora do universo da coleção marcados, da coleção Encontros de Fé, desculpe. Cíntia, você é daqui de Diamantina. Fala um pouquinho de você. Sou diamantinense, nascida e criada em Diamantina. Estudei aqui, trabalho aqui, né? A minha família, meus pais vieram de outras cidades, mas fomos criados aqui em Diamantina. Você escreve, né, basicamente ficção cristã, né, para a comunidade cristã a princípio, né, pelo que eu entendi. Você pertence a qual igreja? Como é que está a receptividade dessas suas obras dentro da sua comunidade religiosa, dentro da sua igreja? Como é que você diz isso para a gente? Eu vou só reafirmar aqui que a minha escrita não é só para a comunidade cristã, tá? Hum. Ela retrata a comunidade que eu estou inserida, mas não é direcionada apenas a ela. Quanto à igreja, eu sempre fui muito ativa com questões de criar peças, criar teatros, então acho que eu escrever não foi muita novidade. E graças a Deus a receptividade tem sido boa. Uhum. Você disse que não escreve para a comunidade cristã, né? Mas quem mais poderia se interessar por uma obra de ficção cristã? Qualquer pessoa. Não, pode, mas na prática se Sim, interessam, né? a partir do momento que você pega um livro, a sinopse está: ainda haverá esperança para a árvore cortada? Esta é uma história de reencontro com Deus que reafirma suas promessas na vida de quem confia nele. Veja como Deus pode fazer renascer, inclusive, quem já está morto, e que ele usa pessoas e situações inesperadas para demonstrar seu amor por nós. Imagine uma pessoa que está com pensamentos de que para ela não tem esperança. Ela quer se desviar daquele pensamento de acabar com tudo e se depara com um livro desse, ela vai se interessar imediatamente. Assim como eu já recebi feedbacks de pessoas que não eram da comunidade cristã e se interessaram pelo livro.
leram e me deram feedback interessante sobre isso. Bom, eu sou da comunidade literária, tenho interesse de ler, até mesmo Ah, para, né, fazer as minhas observações, sim, e eu com acho que é certeza. muito legal. Cíntia, mas eu não ouvi, você pertence a qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. Uhum. E está bem aceito lá Assembleia de junto? Deus. Está bem aceito lá na igreja? Tá, o pessoal está Sim, gostando? sim. Eu fiz uma distribuição do livro para cada congregação nossa, né, para ser sorteado entre a juventude, que eu acho que é o público-alvo, são os jovens, e está sendo bem recebido, graças a Deus. Todo mundo se interessou em participar de sorteio, de receber, já teve várias pessoas que adquiriram, A gente então eu tem, acho que está sendo bem aceito. a gente tem observado, né, um nicho de mercado muito forte chegando no Brasil, que já é uma realidade nos Estados Unidos, por exemplo, a música gospel, ou a teledramaturgia, ou a sétima arte, que é o cinema, baseados em ficção cristã, Livros. né? Uhum. E você acha que esse mercado está crescendo, tem um nicho muito bom aqui no Brasil para a ficção cristã, no caso da literatura? Eu acho que está crescendo sim. Eu te falo isso porque ultimamente eu tenho tido mais contato com esse público. Quando eu comecei a escrever, eu achava que eu era sozinha lá no meio da multidão escrevendo sobre ficção cristã e descobri que não. Tem bastante gente escrevendo sobre isso e que está sendo bem divulgado, inclusive, como a escritora americana Francine Rivers, que escreveu Amor de Perdição, que já virou novela na Record. Mas, assim, isso aqui é a literatura estrangeira que a gente recebe. E, graças a Deus, os autores nacionais estão focando nisso também, na ficção cristã. Deixa eu voltar aqui no seu livro, né, Marcados pela Promessa. Como é que foi, por que você resolveu escrever? O que te inspirou, o que te motivou a escrever essa obra? Eu havia terminado de fazer uma postagem numa rede digital do Que Deus Uniu. E os meus leitores, eles meio que torceram o nariz para a personagem da Raquel, no livro O Que Deus Uniu. E me pediram para escrever mais sobre este universo. E sentando e pensando e planejando, me veio essa história, porque eu cheguei a defender a personagem dizendo que ela tinha o seu ponto de vista para contar, porque ninguém é exatamente aquilo que a gente vê. Todo mundo tem uma história que a gente não conhece por trás. E quando eu me debrucei para escrever, o que me veio até então foi essa questão de uma pessoa desencontrada, desesperançada. E eu sempre quis escrever sobre personagens complexos, passando por situações complexas como o Miguel. Então eu fiz uma ampla pesquisa para poder trabalhar, para não cair em situações que ficassem tão superficiais. E um ano de escrita, aí Marcados pela Promessa saiu. Nesse período que você fez essa pesquisa, você chegou a encontrar alguma Raquel ou algum Miguel que se identificasse bem com os seus personagens? Durante a minha pesquisa foram só pessoas hipotéticas, né? Claro. Não foi ninguém específico. Quando eu lancei o livro, a quantidade de Miguéis e Raquéis que apareceu na minha vida foi impressionante. Eu tenho uma amiga que leu e falou assim: Menina, você contou a história da minha vida. Eu sou a Raquel e tenho o Miguel na minha vida. Então, assim, a gente. Até então eu não tinha um parâmetro pessoal, né? Mas a partir de então, quando a gente recebe feedback, é que a gente vê que a gente alcança lugares e pessoas que a gente não tinha imaginado antes. Que bacana, hein? Eu acho que é uma leitura fascinante, né? Aparentemente, vou poder fazer as minhas considerações tão logo eu consiga fazer a leitura. Mas, Cíntia, foi um prazer recebê-la, né? É um Ah, sucesso para você na sua carreira, no seu obrigada. livro. E espero que a gente venha aqui falar mais
sobre as próximas obras que você já estiver programando por aí. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e eu faço questão, viu, de te mandar um exemplar, tá bom? Vou receber e vou fazer a leitura muito assíduo para fazer as minhas considerações, claro, né? Bom, conversamos Serão com... bem-vindas. Eu espero que sim. Cíntia Dani Oliveira, escritora com o livro Marcados pela Promessa, né, fazendo o lançamento do livro. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.